Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 3. Capítulo 24. Quando a notificação do sistema apareceu, Senshi ficou perplexo. E por que o super sorteio só é concedido após a conclusão da tarefa desta vez? Será porque esta missão tem um objetivo claramente definido? Que decepção! Balançando a cabeça, ele suspirou. Mesmo assim, capturar uma besta com cauda desta vez seria bastante lucrativo? Um emprego, 2 salários. Com isso em mente, Senshi colocou Karin, ainda sonolenta e adormecida, nas costas, uma manobra que ele já dominava com perfeição. Em seguida, dirigiu-se com a mesma destreza à porta de Kakuzu e a arrombou. Bang! Com aquele único chute, sua voz pressagiadora de desgraça chegou aos ouvidos de Kakuzu. Kakuzu, tendo olhado para o relógio e sentindo-se fatigado, estava prestes a se deitar para dormir. Quem diria que no instante em que se deitou aquele fanático por tarefas, Senshi arrombaria sua porta? Por um instante, o coração de Kakuzu quase parou por um instante. Ei, Kaku! Nada de dormir, nada de dormir. Temos outra missão. Kakuzu. Após soltar um suspiro cansado, Kakuzu assumiu uma expressão sombria e disse: agora é hora de descansar. Não acabamos de terminar um trabalho? Senshi respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Claro que sim. E isso significa que agora podemos aceitar uma nova missão, certo? Esta nova tem uma taxa bem alta. Kaku, como você pôde desperdiçar tempo de trabalho valioso com algo tão inútil quanto dormir? Kakuzu balançou a cabeça negativamente. Não importa o que digam, desta vez vou descansar. Se eu não puder descansar direito, não aceito trabalho nenhum. Senshi suspirou dramaticamente. Ah, bem, não há nada que se possa fazer. Dito isso, ele colocou Karin nas costas e ergueu Kakuzu sobre o ombro, dirigindo-se então diretamente para o quarto onde Uchiha Itachi e Kizami estavam hospedados. Toque, toque, toque. Após algumas batidas, Itachi abriu a porta com o rosto perfeitamente calmo. O que é? Senshi respondeu de forma displicente. Ei, Itachi-san. Para nossa próxima missão, preciso da ajuda de Kizami. Eu já a completei com Pen. Nesse instante, Itachi deu um passo para o lado, revelando Kizami sentado sem cerimônia em um sofá. Ao ouvir a conversa de Senshi e Itachi, Kizami soltou uma risadinha. Ei, parece que outra batalha emocionante me aguarda. Quem diria que haveria um trabalho que você acharia desafiador o suficiente para precisar de mim? Entretanto, Kakuzu se desvencilhou do braço de Senshi. Ao ver a expressão ansiosa de Kizami, não pôde deixar de sentir uma pontada de compaixão. Quando ele começou a trabalhar com Senshi, estava tão entusiasmado quanto ele. Sem perder mais tempo, Kizami pegou sameada sua enorme espada e partiu junto com o grupo de Senshi. Na estrada entre Ami e Keri, viajava uma caravana de mercadores. No último vagão podiam-se ver 4 figuras, 2 homens de meia idade, um jovem bonito e descontraído e uma jovem curiosa. É claro que esses 4 eram do grupo de Senshi. Eles estavam com a caravana porque Senshi, de passagem, havia aceitado uma missão de guarda para a viagem. E então é assim que você viaja? Até a caminho do trabalho, você pega um pequeno trabalho de escolta. Você tem talento, Senshi não admira que ganhe tanto dinheiro. Apoiado no encosto da carruagem, Kizami fez um sinal de positivo com o polegar, estalando a língua em espanto. Afinal, sempre que ele e Itachi realizavam missões, dependiam quase que exclusivamente dos próprios pés. Enquanto isso, nenhum momento do tempo de Senshi era desperdiçado. Nesse esquadrão de 4 pessoas, o novato olhava boquiaberto, curioso, enquanto o veterano simplesmente se esparramava para um cochilo rápido, sem perder a chance de descansar. Porque, bem, trabalhar com Senshi não era brincadeira. Ele era um maníaco por tarefas não, mas como uma máquina de missões ambulante. Se havia um trabalho a ser feito, ele o faria incessantemente. Afinal, ele tinha chakra quase ilimitado e não tinha problema nenhum em fazer clones de madeira realizarem o trabalho se necessário. Kakuzu, você sempre embarca em missões assim com esse pirralho? Kizami, transbordando energia, conversava animadamente com Kakuzu. Inicialmente, Kakuzu o ignorou virando-se e lhe dando as costas. Mas, no fim, ofereceu-lhe um aviso amigável. Aproveite qualquer tempo livre para descansar. Dito isso, ele se calou. Trabalhar em parceria com Senshi significava operar em um esquema de 24 horas por dia, 7 dias por semana, literalmente a qualquer momento do dia. Poderia haver uma nova missão exigindo que ambos fossem mobilizados. Ao longo de uma semana, isso acontecia praticamente todos os dias, a qualquer hora, manhã, tarde ou noite. Isso forçou Kakuzu a criar o hábito de cochilar sempre que possível. Caso contrário, até mesmo alguém como Orochimaru, notoriamente distante da morte, ficaria completamente exausto se fosse forçado a manter esse ritmo diariamente. Svi. Nesse instante, um dos clones de madeira de Senshi apareceu na carruagem, exalando um leve cheiro de sangue. Senshi acenou com a cabeça e disse casualmente: essa missão de escolta está cumprida. Agora podemos simplesmente esperar até chegarmos ao nosso destino. E de fato, ele estava certo. Durante o restante da viagem, nada de relevante aconteceu e em pouco tempo, o comboio mercante levou os 4 em segurança para Kirigakuri. Após a morte do 4º Mizukage e Agura, o Kirigakuri de sangue foi gradualmente se reabrindo para o mundo sob a liderança de Genji, o ancião. Caso contrário, simplesmente entrar em Kirigakuri teria sido bastante complicado. Ao chegarem à vila, Senshi e seu grupo encontraram uma pousada com águas termais para se hospedar. Claro, as acomodações termais de Kiri não se comparavam às da Terra das Águas Quentes, mas pelo menos havia um lugar para dormir, o que já era bom o suficiente. Ao chegar à pousada, Kizami sorriu. Faz muito tempo que não piso em Keri. Antes da missão começar, vou sair sozinho para dar uma olhada ao redor e coletar algumas informações. Kakuzu, por outro lado, falou sem hesitar.
Preciso recarregar as energias para o trabalho, não me incomode com mais nada. Claramente, o cansaço prolongado deixará sedento por descanso. Desta vez, Senshi não insistiu. Simplesmente pegou Karin e partiu para o mercado negro de Kirigakuri. O mercado negro de Keri não era tão descarado quanto o da Ami. No momento, a Ami estava totalmente sob o controle de Nagato, e Nagato simplesmente permitia que o mercado negro existisse. Afinal, ele não só aumentava a renda da Ami e de seus ninjas, como também fornecia um canal para obter informações, um triplo benefício. É claro que ele permitiria. Em outras aldeias, especialmente nas maiores, os mercados negros existiam de forma mais secreta, quando existiam, escondidos nas zonas cinzentas. Algumas aldeias nem sequer tinham um mercado negro propriamente dito. Isso fez com que Senshi considerasse uma pequena meta, tornar-se o chefe de todo o mercado negro do mundo Shinobi, garantindo que em todos os lugares, missões pudessem ser anunciadas e aceitas livremente. Isso significaria que não importa para onde ele fosse, seria fácil aceitar ou entregar trabalhos. Usando a capacidade de detecção de longo alcance de sua habilidade Olho da Mente ou Mantra, Senshi passou um bom tempo vagando por Keri antes de finalmente localizar o mercado negro. Escondido em um distrito movimentado, ele estava ao mesmo tempo oculto e bem à vista de todos. Quando Senshi se aproximou com Karin, os olhos do gerente brilharam. Uma ruiva linda, uma jovem ruiva, vestindo capas pretas com nuvens vermelhas, eles combinavam perfeitamente. Todos nos círculos do mercado negro já conheciam Senshi, um homem chamado de máquina de matar tarefas, que praticamente eliminou o acúmulo de trabalho do mercado negro de Ami. Normalmente, seu raio de atuação se concentrava em Amegakuri, então o que o trouxe a Keri? O gerente pressentiu que aquilo poderia ser grande. E acertou, pois Senshi, com naturalidade, colocou uma pilha grossa de formulários de missão no balcão. Estes são? Perguntou o gerente, confuso. Senshi explicou. Missão falha. Concluí todas essas tarefas. Cada ficha contém um relatório detalhado da missão. Ao mesmo tempo, ele pegou uma caixa de seu depósito, abrindo-a para revelar uma variedade de troféus estranhos. Estes são os comprovativos que confirmam que cada trabalho foi concluído. Sinta-se à vontade para inspecioná-los. O gerente encarava o grosso maço de comprovantes de missão em sua mão, cada um com a espessura de um baralho de cartas com os olhos vidrados. Os mercados negros entre as diversas vilas Shinobi eram de certa forma interligados, e muitas tarefas podiam ser finalizadas no mercado de uma vila vizinha. Cuidadosamente, ele revisou os relatórios de missão e inspecionou os documentos comprobatórios. Satisfeito, assentiu com a cabeça. O valor total desses serviços é de 2,2 milhões de ryu. Você prefere receber em dinheiro ou por cheque? Ao ouvir isso, Senshi estalou a língua. Só isso, é? Bom, acho que não encontrei nenhum peixe grande pelo caminho. Todo esse trabalho braçal mal chega ao preço de uma missão de recompensa decente. Ele disse casualmente. Metade em dinheiro, metade em cheque administrativo. O gerente assentiu com a cabeça e foi atender. Nesse instante, Karin, a máquina de somar humana, se aproximou para contar o dinheiro. Senshi deu um tapinha na cabeça dela. Vou analisar os comprovantes de emprego do mercado. Você poderia fazer a contagem? Karin assentiu firmemente. Enquanto isso, Senshi dirigiu-se ao quadro de tarefas disponíveis e começou a analisá-lo. Alvo, Genji ancião. Recompensa, capturar vivo, 30 milhões matar, 15 milhões. Detalhes, assassinar o atual líder de facto de Keri Genji. Sob seu governo, a vila se desviou do caminho traçado pelo quarto Mizukage. Ele levará Keri à ruína. Ao ler aquilo, Senshi deduziu que a mensagem havia sido postada por remanescentes leais ao falecido quarto Mizukage e Agura, que queriam Genji fora do jogo. Logo em seguida, ele verificou o próximo bilhete. Alvo, Terumi Mei. Recompensa, capturar vivo, 20 milhões matar, 10 milhões. Detalhes, um Jounin de elite de Keri com grande força, um leal seguidor de Genji e seu futuro sucessor. A vila estará condenada sob sua liderança. Senshi não conseguiu conter o sorriso ao ver aquilo. Incluía a foto de Terumi Mei e outros detalhes. Ela usava um robe azul folgado com a gola aberta, tinha uma figura curvilínea e uma longa franja cobrindo o olho direito, o que lhe conferia um ar elegante e sedutor ao mesmo tempo. Ele continuou folheando, percebendo que todas as recompensas eram direcionadas aos altos escalões de Keri. Então, ele quase caiu na gargalhada ao ver a próxima. Alvo, Shoujurou. Recompensa, capturar vivo 10 milhões matar 5 milhões. E detalhes, o bajulador dos bajuladores. Um prodígio de Keri, portador da espada dupla Iramekarei subordinado próximo de Terumi Mei. Ele é o lacaio de um lacaio? Senshi ponderou divertido. Eles realmente não estavam demonstrando muito respeito pelo futuro sexto Mizukage, se sua recompensa era de apenas 10 milhões. Mas definitivamente não eram apenas brincadeira. Ele planejava levar todos eles. Para essas missões de recompensa, ele provavelmente as colocaria em nome de Kakuzu. Tudo poderia ser obtido dessa forma. Capítulo 25. Quando Uzumaki, Senshi e Karin saíram do mercado negro, Senshi já havia adquirido uma pilha de formulários de solicitação de missão. Com eles em mãos, ele partiu alegremente do mercado negro ao lado de Karin. Enquanto isso, Kizami estava tendo uma experiência bem menos tranquila. Logo após entrar em Kirigakuri, os shinobi locais já estavam em seu encalço. Na superfície de um enorme lago perto de Kirigakuri, Kizami estava de pé, transbordando de sede de batalha, observando os vários ninjas que o cercavam. Ei, um bando de ninguém. Será que eles vieram aqui mesmo para morrer? Kizami falou com indiferença, olhando para os vários shinobi que o cercavam. Só que aqueles que ele descartava como ninguém provavelmente eram tudo menos isso.
Entre os ninjas que cercavam Kizami, a líder tinha longos cabelos castanhos, com uma franja comprida cobrindo o olho direito. Ela vestia um manto azul escuro e se portava de maneira casual e lânguida. Essa pessoa era ninguém menos que Terumi Mei, que na linha do tempo original do mundo ninja, se tornaria a quinta Mizukage pouco antes da quarta grande guerra ninja. Atrás de Terumi Mei estava um garoto de aparência tímida, usando óculos. Ele empunhava Iramekarei, uma espada de 2 mãos. Na linha do tempo original, esse garoto se tornaria Shoujurou, o futuro sexto Mizukage. Ao lado dele estava o guarda pessoal de seu superior, Gonbei, enquanto outra figura, um Jounin de Kirigakuri que possuía um Byakugan, completava o grupo. Estilo água, jutsu da névoa oculta. Terumi Mei rapidamente formou selos de mão, expelindo nuvens de vapor branco pela boca. Seu jutsu da névoa oculta era bastante formidável. Durante a quarta grande guerra ninja, ela conseguia até mesmo usá-lo para bloquear a visão do Rinnegan. Uma densa névoa branca se espalhou, cobrindo o campo de batalha num piscar de olhos. Imediatamente Shoujurou, Gonbei e Yao entraram em ação. A técnica de Terumi Mei prejudicou a visão de Kizami, mas não afetou seus aliados. Estilo água, onda de colisão de água. Gonbei e Yao também formaram selos num instante, lançando ataques contra Kizami. Enquanto isso, Shoujurou brandiu Iramekarei, investindo contra Kizami de frente. Diante do ataque em pinça do grupo, Kizami permaneceu imperturbável. Sua força era imensa e suas reservas de chakra eram notoriamente vastas, o que lhe rendeu o apelido de besta com cauda sem cauda. Svi. Atrás dele estava a enorme espada sameada, que Kizami prontamente agarrou em sua mão. Estilo água, técnica bala do tubarão de água. Conforme seus inimigos se aproximavam, Kizami formou um selo com uma só mão, conjurando uma bala de água em forma de tubarão ao seu redor. Ela o envolveu completamente, impulsionando-o diretamente em direção a Shoujurou. Os ataques de Gonbei e Yao erraram o alvo, enquanto Kizami avançava dentro de sua bala de tubarão de água. Svi, svi, svi. Ao ver Kizami se aproximando, Shoujurou brandiu rapidamente o Iramekarei, liberando múltiplas esferas de chakra azul na tentativa de repeli-lo. Voxash! Ao perceber isso, Kizami curvou os lábios num sorriso de escárnio. Bum! As bandagens que envolviam Sameada se romperam instantaneamente. Então Kizami golpeou repetidamente com aquela grande espada, consumindo diretamente cada orbe de chakra disparada pelo Iramekarei de Shoujurou. Shoujurou! Cuidado! A voz de Terumi Mei soou não muito longe. Clang! No mesmo instante, Kizami desferiu um golpe poderoso com a Sameada contra Shoujurou. Reunindo todas as suas forças, Shoujurou ergueu Iramekarei para bloquear o ataque. Tic! Embora esse golpe não tenha derrubado Iramekarei das mãos de Shoujurou, o abalou o suficiente para deixar seus braços dormentes. Felizmente, o próximo movimento de Terumi Mei chegou naquele instante. Estilo água, bala do dragão de água. Apesar de enfrentar o ataque de Terumi Mei, Kizami manteve a calma, formando rapidamente selos com a mão livre. Estilo de água, grande técnica da bala do tubarão. Voxosh! Enormes torrentes de água jorraram em direção ao céu. Um tubarão colossal tomou forma no ar e cuspiu um enorme jato d'água pela boca. Bum! Estrondo! 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 2 jatos de água colidiram acima de suas cabeças, lançando inúmeras gotas para o ar, como uma tempestade repentina. Enquanto isso, baque! Bloqueando o jutsu de Terumi Mei, Kizami ergueu uma perna, acertando um chute rápido. Usando sua força monstruosa, ele o desferiu em cheio contra Shoujurou. Um estrondo surdo ecoou do abdômen de Shoujurou, e sua imobilização com um braço só contra Kizami foi quebrada quando ele foi arremessado para longe. Shoujurou, você está bem? Terumi Mei perguntou com urgência. Gonbei e Yao também olharam preocupados. Estilo água, técnica da prisão de água. Chuva de 4 tubarões. Assim que Shoujurou descreveu um arco no ar e caiu na água, Kizami imediatamente executou a prisão de água. Uma enorme esfera de água se formou, envolvendo Shoujurou instantaneamente. Simultaneamente, Kizami bateu com a palma da mão na superfície do lago, fazendo com que 4 tubarões saltassem, atacando Terumi Mei, Gonbei e Yao. Estilo água, bala do dragão de água. Sem hesitar, Gonbei formou selos novamente, usando o dragão da água para interceptar a onda semelhante à de um tubarão que vinha em sua direção. Bum! A onda de tubarões de água colidiu com o dragão d'água, explodindo em milhares de tubarões menores que caíram sobre Gonbei como uma tempestade feroz. Colidir. Após desviar alguns dos projéteis menores de água de tubarão, o corpo de Gonbei se desfez em gotículas dispersas. Ele estava usando um clone de água para absorver o impacto do ataque. Seu corpo verdadeiro emergiu da superfície da água em outro local, já apresentando inúmeros ferimentos. Estilo água, parede de formação de água. Enquanto Gonbei lutava com Kizami, Ao enfrentava a chuva dos 4 tubarões. Bum! Plop 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 plop. Os 4 tubarões aquáticos de Kizami destruíram a barreira de água de Ao, explodindo em 1000 pequenos jatos semelhantes a tubarões que atingiram sua parede de formação de água como uma chuva torrencial. Splash! A barreira de água se rompeu, transformando-se em um jato de gotículas. Os tubarões em miniatura restantes continuaram a cair sobre Ao. Ele removeu seu tapa-olho e ativou o Byakugan, analisando e desviando apressadamente. Após uma luta tensa, suando profusamente, ele finalmente conseguiu dissipar a técnica anterior de Kizami. Entretanto, Terumi Mei aproveitou a oportunidade, cuspindo furiosamente. Estilo lava, técnica de aparição derretida. Uma faixa de fluido ácido vermelho alaranjado se espalhou, envolvendo diretamente 2 dos tubarões de água de Kizami e dissolvendo-os instantaneamente. Esse jutsu era forte o suficiente para corroer até mesmo Susanoo. Então derreter os tubarões de água de Kizami não representou nenhum problema. Mas Kizami já havia se aproximado rapidamente de Terumi Mei. Empunhando Sameada com força assombrosa, ele a golpeou com ferocidade. Bum! Tum! A figura de Terumi Mei se despedaçou.
Naturalmente, tratava-se apenas de um clone de água. Seu corpo verdadeiro reapareceu atrás de Kizami. Estilo lava, técnica de aparição derretida. Estilo água, onda de choque de água explosiva. A certa distância, Terumimei lançou o ataque de lava mais uma vez, enquanto Kizami, aproveitando seu chakra avassalador, usou a onda de choque de água explosiva para repelir com puro poder de ataque. Bum 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 bum. A princípio, sua lava estava dissolvendo a água explosiva de Kizami, mas suas reservas de chakra eram insondavelmente profundas. Enquanto o jutsu de Terumimei começava a falhar e perder força, a técnica de Kizami permanecia com potência máxima, sem mostrar qualquer sinal de enfraquecimento. Estilo água, técnica da prisão de água. De forma surpreendente, Terumimei usou esse jutsu em si mesma, formando uma bolha protetora de água ao seu redor. Embora a onda de choque de água explosiva de Kizami tenha desestabilizado a esfera, Terumimei não se feriu, apenas mergulhou no lago com um respingo. Ao ver isso, Kizami ficou radiante. Ele planejou saltar no ar e liberar uma grande onda de choque de água explosiva para que no momento em que Terumimei emergisse ele pudesse aniquilá-la. Se isso não fosse suficiente, ele se fundiria com Sameada e a mataria debaixo d'água. Enquanto os instintos de batalha excepcionais de Kizami o guiavam por cada passo de seu plano, uma voz inesperada soou a uma curta distância. Espere, espere. Precisamos deles vivos. Vivos? Um cadáver não vale a recompensa. O recém-chegado era ninguém menos que Uzumaki Senshi. Mas ao ouvir as palavras de Senshi, Kizami não parou e em vez disso, acelerou seus selos, entrelaçando os selos de mão cada vez mais rápido. Ei, qual é a sua grande ideia, amigo? Ao ver a reação de Kizami, Senshi ficou bastante desagradado. Ele está me ignorando descaradamente? No ar, o corpo de Kizami acendeu, formando selos complexos simultaneamente. Interiormente, ele tramava. Ouvi dizer por Itachi que esse pirralho, Uzumaki Senshi, é supostamente extremamente poderoso. Uma oportunidade perfeita para ver o quão durão ele realmente é. Ao atingir o ápice do salto, Kizami executou um jutsu envolvendo inúmeros gestos de selamento. Estilo água, grande onda de choque de água explosiva. Com aquele selo final, Kizami abriu bem a boca, liberando uma enorme torrente de água. Ela se espalhou por toda parte como uma onda gigante que rugia sobre eles. 60 milhões de volts, dragão do trovão. Inicialmente, Senshi considerou usar o golpe 200 milhões de volts, deus do trovão, mas, temendo que pudesse matar Kizami, ele o suavizou para dragão do trovão. Roar, pull, estalo. Inúmeros arcos de relâmpagos azuis deslumbrantes convergiram num instante, formando um dragão do trovão mais aterrador do que qualquer outro antes visto. Soltando um rugido, ele irrompeu para o alto. Todas as ondas gigantescas ao redor deles foram completamente dissipadas pela intensa corrente de alta voltagem do dragão. Kizami, aclamado como a besta com cauda sem cauda, estava em frente a Senshi, que era essencialmente uma 10 caudas ambulante. Embora Senshi possuísse apenas parte da força da 10 caudas, isso já era demais para Kizami. Além disso, graças à fruta do raio, o poder de Senshi havia crescido drasticamente. Kizami observava alarmado, percebendo que estava perdendo em termos de chakra bruto. Sua grande onda de choque de água explosiva já estava perdendo força, enquanto 60 milhões de volts, dragão do trovão de Senshi ainda estava ativo. Capítulo 26. Kizami podia sentir que as flutuações de chakra que emanavam de Uzumaki Senshi não haviam diminuído nem um pouco. Sem ousar baixar a guarda, ele imediatamente tentou usar a lâmina gigante Sameada para absorver a energia residual do jutsu de Senshi. Sameada podia devorar o chakra de outros ninjas sem jamais se saciar, mas se tentasse absorver o chakra da 10 caudas, havia a possibilidade de ser como uma cobra tentando engolir um elefante, explodindo por excesso de consumo. No entanto, naquele momento Sameada estava absorvendo apenas uma porção minúscula do chakra de Senshi. Não era nem perto de tudo. Liberação relâmpago, estocada infernal, golpe de 4 dedos. Sameada ainda lutava para absorver o enorme volume de energia contido no dragão do trovão de 60 milhões de volts. De Senshi quando a figura de Senshi apareceu bem na frente de Kizami. Bum! Kizami não conseguiu fazer absolutamente nada antes de Senshi atingi-lo em cheio, lançando-o para longe. Se Senshi não tivesse evitado propositalmente os pontos vitais de Kizami, se não tivesse contido a maior parte de seu poder, e se tivesse usado o ainda mais poderoso golpe de um dedo, Kizami, neste exato momento, não estaria apenas gravemente ferido, ele teria sido despedaçado. Baque! Kizami voou alto e caiu com força, completamente subjugado. Se Senshi não tivesse recuado no último instante, Kizami já teria sido partido ao meio. Sameada. Transferir chakra. Kizami agarrou Sameada com a voz fraca. Seu olhar, fixo em Senshi descendo lentamente no ar, não conseguia esconder o temor persistente em seu coração. Forte demais. Esse cara, ele é forte demais. É simplesmente absurdamente poderoso. Ele só usou a estocada de 4 dedos, nem mesmo a estocada de um dedo. No último segundo, ele até evitou meus sinais vitais e recuou intencionalmente. Senão, eu já estaria morto. Nesse momento, Kizami estava verdadeiramente marcado pela força avassaladora de Uzumaki Senshi. Enquanto isso, descendo suavemente do ar, Senshi não demonstrava nenhum sinal de ter gasto energia no confronto anterior. Ele estava perfeitamente calmo.
Era óbvio que Kizami havia lutado com toda a sua força, enquanto Senshi usará apenas uma fração de seu poder e o derrotou com facilidade. A essa altura, Terumi Mei já havia ajudado Shoujuro a se libertar da prisão de água. Ela, junto com Shoujuro, Ao e Gonbei, permaneceram em silêncio atônito, observando Senshi pousar levemente na superfície da água. Kizami, que praticamente subjugara aqueles 4 sozinho, agora fora derrotado pela força imparável e esmagadora de Senshi. Terumi Mei encarou Senshi atentamente por um longo tempo, seus olhos eventualmente se tornando mais penetrantes. A aparência de Uzumaki Senshi coincidia perfeitamente com os dados de uma certa pessoa de alto perfil, o chamado açougueiro de tarefas no mercado negro dos Estados Unidos. A imparável máquina de missões, o matadouro da missão. Como o mestre Genji era muito idoso, Terumi Mei era quem essencialmente cuidava da maioria dos assuntos da vila. Então ela estava familiarizada com as informações sobre Senshi, embora o resto do povo Kiri talvez não soubesse muito. Uzumaki Senshi, a estrela em ascensão no mercado negro de Ami, possui uma afinidade inacreditável com o estilo relâmpago, supostamente dominando quase todos os ninjutsus do estilo relâmpago do mundo ninja. Sua eficiência em missões é extremamente alta, com uma taxa de conclusão de 100%. Durante essas missões, ele derrotou vários oponentes poderosos. Kakuzu, Orochimaru, até mesmo Kizami, esses vilões de nível S, todos lutaram contra ele e perderam. Ao relembrar essa informação, a futura quinta Mizukage foi obrigada a reconhecer o quão assustadora era a força de Senshi. Ao longo da história ninja, desde os tempos antigos até hoje, o número de ninjas que jamais perderam uma batalha podia ser contado nos dedos de uma mão. E ali estava um Senshi aparentemente muito jovem, que era um desses poucos. Que poder aterrador! E que talento aterrador! Sem perder tempo, Terumi Mei orientou Shoujuro, Ao e Gonbei a expressarem sinceros agradecimentos a Senshi. Eles não sabiam ao certo porque ele havia intervido para salvá-los, mas era inegável que sem a sua intervenção, provavelmente teriam sofrido baixas graves. Como o renegado de rank S de Keri, a proeza de Kizami era tudo menos comum. Além de sua força monstruosa natural, sua reserva de chakra era inimaginavelmente grande, seu estilo água estava avançado a um nível quase perfeito, e empunhar a espada gigante sameada o tornava ainda mais perigoso. Mesmo assim, os 4 juntos não eram páreo para ele. Principalmente perto do fim, a grande onda de choque de água explosiva de Kizami estava prestes a cair sobre eles, e Terumi Mei nem sequer teria conseguido sair do lago. Shoujuro, preso pela prisão de água, além de Gonbei e Ao, já feridos, teriam sido rapidamente dominados. Sem a ajuda deles, Terumi Mei não teria a menor chance de derrotar ou escapar de Kizami. Assim, sua gratidão por Senshi só aumentou. Graças à sua intervenção repentina, rápida, devastadora, imparável, ele derrotou Kizami e impediu todos os desfechos terríveis que estavam prestes a acontecer. Senhor, muito obrigado por nos salvar agora há pouco. Eu estou... Mas Terumi Mei interrompeu-se abruptamente, percebendo algo tão bizarro que lhe faltaram palavras. Claro, a chegada repentina de Senshi já era surpreendente, mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais surreal. Logo após resgatá-los, Uzumaki Senshi casualmente tirou uma pilha de formulários de missão, verificando-os cuidadosamente um por um, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Primeiro ele pegou um formulário específico, estudando a foto atentamente e comparando-a detalhadamente com Terumi Mei. O robe azul escuro, o cabelo castanho, a franja cobrindo um olho, aquela figura alta. Era uma combinação perfeita. Então, essa Kunoichi à sua frente era de fato a da foto, Terumi Mei. Após confirmar que não havia engano, Senshi assentiu seriamente com a cabeça. Terumi Mei, a recompensa é de 20 milhões de ryu. Após confirmar a identidade dela, Senshi apresentou o segundo comprovante de missão para uma verificação cruzada. Este mostrava um homem de meia-idade com semblante severo, que de fato correspondia à foto e à descrição. Era ninguém menos que Gonbei, um dos guarda-costas pessoais de Genji. Lançando um olhar rápido para Gonbei, Senshi voltou a olhar para o escorregão. Gonbei, 8 milhões de ryu. Diz, não é um preço ruim. Ele não tinha muita impressão de Gonbei, que permanecia em Keri na maior parte do tempo, mas a foto detalhada e a descrição no bilhete não deixavam dúvidas. Em seguida, Senshi voltou seu olhar para uma terceira pessoa cujas feições eram bastante distintas, tipicamente usando um tapa-olho e possuindo um Byakugan por baixo. Ele já havia usado esse Byakugan durante a luta com Kizami. Este era ninguém menos que Ao, o Jounin de Keri. Segurando o papel, Senshi comentou casualmente. Ao 15 milhões de ryu. Após virar o bilhete de assassinato de Ao, ele vasculhou a pilha em busca de outro. Finalmente encontrou um que correspondia ao jovem de óculos que segurava Iramekarei a uma curta distância, Shoujuro. Comparando-o cuidadosamente com a foto e as descrições, Senshi confirmou sua identidade. Shoujuro, 10 milhões de ryu. Shoujuro, você precisa se esforçar mais. Parece que eles só te valorizam em 10 milhões. Com Terumi Mei e suas 3 companheiras identificadas, o rosto de Senshi iluminou-se de alegria. Ele as olhou como se fossem carga, dizendo, muito bem, se eu capturar vocês 4 de uma vez, a recompensa total será de 53 milhões de ryu. Embora seu grupo não seja muito impressionante, o preço total é bastante aceitável. A empolgação no rosto de Senshi era evidente enquanto ele batia com satisfação na pilha de formulários. Essas 4 pessoas valiam muito. Se ele as eliminasse, quem sabia quantas comissões de rotina isso representaria? Muitas das missões menores que seus clones de madeira concluíam pagavam apenas 10 mil ou até menos. Excluindo a compensação do próprio sistema, as taxas normais por si só exigiriam milhares de pequenas comissões para atingir esse valor. Ele tinha sorte de seu chakra ser ilimitado, podia enviar clones de madeira para todos os tipos de tarefas insignificantes sem precisar sair pessoalmente.
Era assim que ele conseguia concluir tantas missões do mercado negro sozinho. Enquanto os pensamentos de Senshi corriam nessa direção, Terumi Mei, Ao, Gonbei e Shoujuro não faziam ideia. Mas suas últimas palavras imediatamente os deixaram em alerta máximo. Estamos em apuros. O alvo dele somos nós. Ele é incrivelmente forte. Todos tomem cuidado. Ao falava com uma mistura de cautela, raiva e impotência. Mesmo os 4 juntos haviam lutado contra Kizami, apenas para serem completamente superados. Se Senshi não tivesse intervido no último segundo, Kizami poderia ter matado alguns deles. Agora ali estava alguém muito mais aterrorizante do que Kizami, alguém que o derrubou com um único golpe, sem lhe dar chance de revidar. Sabendo que Senshi poderia tentar capturá-los, Ao não conseguia imaginar o que poderiam fazer. Ao lado de Ao, Gonbei não disse nada, mas se preparou completamente, decidido a morrer se necessário. Por dentro, Gonbei estava intrigado. De onde diabo surgiu um ninja tão formidável? Mesmo entre as 5 grandes aldeias, não há muitos jovens gênios tão fortes. Capítulo 27. Suspirar. Tantos problemas em Kirigakuri ultimamente. Não só o renegado de Rank S, Kizami, apareceu, como também um ninja misterioso e incrivelmente poderoso surgiu na vila. Gonbei sentiu ondas de impotência. Diante de alguém tão formidável quanto Uzumaki Senshi, qualquer esforço desesperado de sua parte provavelmente não adiantaria muito. Ao lado de Gonbei, Shoujuro empunhava sua espada Iramekarei, seus olhos, por trás dos óculos, carregados de uma melancolia sem precedentes. Esse jovem prodígio de Kirigakuri jamais imaginaria que a missão tomaria esse rumo. 2 inimigos apareceram hoje, cada um mais assustador que o outro. A força de Kizami era razoável, mas a de Senshi era extraordinária, tão extrema que Shoujuro não fazia ideia de como alguém poderia derrotá-lo. Acalmem-se, pessoal. Não façam movimentos bruscos. Esse ninja é extremamente perigoso. Se lutarmos, provavelmente nos custará vidas, talvez a de todos nós. A voz de Terumi Mei ecoou, alertando Gonbei, Ao e Shoujuro para não tomarem nenhuma atitude precipitada. Depois de detê-los, ela rapidamente compartilhou o que sabia sobre Uzumaki Senshi. Ela vinha auxiliando o ancião Genji há algum tempo, recebendo informações de diversas fontes. Entre essas informações havia dados sobre a recente dupla de viciados em tarefas no mercado negro, Senshi e Kakuzu, que havia alcançado grande fama. Embora talvez não ajude muito, Terumi Mei ainda deu um breve resumo às suas companheiras de equipe. Aquele homem é um ninja errante que tem causado alvoroço no mercado negro de Ami recentemente. Seu nome é Uzumaki Senshi. Ultimamente, ele tem dominado o mercado negro de Amegakuri, aceitando praticamente todas as encomendas disponíveis. E nunca falhou uma vez sequer. Com sua altíssima eficiência e taxa de sucesso de 100%, ele chamou a atenção de inúmeros clientes ricos. Durante suas missões, ele enfrentou vários ninjas poderosos, Kakuzu, Orochimaru e até mesmo Kizami, e todos perderam para ele. Ao ouvir isso, Senshi ergueu uma sobrancelha. Ah, é? Minha reputação já chegou até a Terra das Águas? É apenas uma pequena conquista, nada digno de elogios. Ele piscou maliciosamente para Terumi Mei, como quem diz você está com sorte, e então brincou. Ei gata, só por essa conversa agradável, se você me contratar, te dou 10% de desconto. Quem afinal estava te elogiando? O coração de Shoujuro afundou instantaneamente. Encontrar um ninja desse calibre. Como seria possível derrotá-lo, mesmo que se desenterrasse o primeiro Mizukage? Eles já tinham visto como Senshi lidou com Kizami anteriormente. Kizami estava completamente em desvantagem, e pelo comportamento relaxado de Senshi, era óbvio que ele nem sequer havia se esforçado ao máximo. Ao perceber o quão intimidador Senshi era, o rosto de Ao se fechou e sua voz tremeu levemente. Terumi Mei, você deveria recuar. Gonbei, Shoujuro e eu o deteremos. Você é o futuro da vila. Não pode se dar ao luxo de morrer aqui. Embora ao falasse em contê-lo, ele sabia muito bem que não tinham como realmente parar Senshi. Ele era um inimigo que eles simplesmente não conseguiam enfrentar. Na melhor das hipóteses, poderiam ganhar um pouco de tempo. Enquanto o grupo estava mergulhado em desespero, Terumi Mei de repente teve uma ideia. Ela avançou apressadamente e gritou. Lord Uzumaki Senshi. Na verdade, tem uma encomenda com uma recompensa generosa. Talvez o senhor se interesse? Senshi, que estava folheando sua pilha de formulários de recompensa e contabilizando dados, animou-se imediatamente ao ouvir Terumi Mei dizer que tinha um trabalho para ele. Ele estava apenas brincando antes, mas realmente havia um? Num instante sua atitude mudou completamente. Antes, ele olhava para Terumi Mei como quem avalia um alvo de recompensa. Agora, seu rosto irradiava um sorriso sincero e profissional. Fazer trabalhos? Essa é a sua especialidade. Ai. Limpando a garganta, Senshi assumiu uma postura de seriedade profissional. Por favor, prossiga, conte-me os detalhes. Terumi Mei, atonita com a rapidez com que ele mudou de ideia, percebeu com espanto que aquele homem era exatamente como descrito nas informações. Contanto que houvesse uma missão, ele a aceitaria não importando o lugar ou a hora. Ela meio que suspeitava que mesmo se uma grande guerra ninja eclodisse, se Senshi aceitasse uma missão, ele a terminaria primeiro antes de se juntar à luta. Mas agora não era hora para pensamentos aleatórios, embora ela pudesse ter temporariamente neutralizado a ameaça ao oferecer uma missão. O homem à sua frente ainda era extremamente perigoso. Terumi Mei olhou para Kizami à distância. Ele estava se curando canalizando o chakra através de Sameada, e então disse hesitante.
Quero te contratar por 8 milhões de Ryo para capturar o renegado de Rank S, Kizami, em nome de Kirigakuri. Você consideraria a proposta? Ela falou com certa apreensão, observando Uzumaki Senshi. Essa missão poderia parecer boba, pensou ela, mas com a necessidade atual de Kiri, valia a pena tentar. A julgar pelas roupas, Senshi e Kizami pareciam ser da mesma organização, mas tinham acabado de lutar um contra o outro. Além disso, a informação dizia que ele aceitaria quase qualquer coisa se o pagamento fosse bom. Mas algo inesperado aconteceu. Nova comissão detectada. Cliente, Terumi Mei. O objetivo, ajude Kirigakuri a capturar o renegado de Rank S, Kizami. Recompensa, 8 milhões de Ryo. Dificuldade, Rank S. Bônus da tarefa, 8 mil pontos de comissão. 8 milhões? Senshi ficou bastante descontente. Sério? Essa gente nem conseguiu lidar com o Kizami junta e só oferece 8 milhões? Isso nem chega perto da recompensa do Shoujuro. O entusiasmo no rosto de Senshi desapareceu imediatamente. Você está vendo minhas roupas e as dele, certo? Passando um braço em volta do pescoço de Kizami, ele deu um tapinha no peito dele. Este aqui é o Shigaki Kizami, o ninja renegado de Rank S, também conhecido como a besta com cauda sem cauda. Ele possui um estilo água de nível superior, capaz de inundar um deserto com um lago. Extremamente formidável. Ele é meu parceiro de confiança, com quem compartilho um excelente trabalho em equipe. Você quer que eu o pegue? Por apenas 8 milhões? Quem você pensa que está lesando aqui? Terumi Mei apontou de Kizami para Senshi, com um rosto inexpressivo de choque. Ele, com você, é um parceiro? Um parceiro confiável com trabalho em equipe perfeito. Mas há pouco tempo, você estava espancando quase até a morte. Claro que ela não se atreveu a dizer isso em voz alta. Kizami, sentindo-se desconfortável por estar meio abraçado, tentou se afastar. Mas também sentiu aquele aperto de ferro em seu pescoço e desistiu da ideia. Ai, como se tivesse percebido quão estranhas suas palavras soavam, Senshi tossiu levemente. No entanto, levo o meu trabalho a sério. Se você insiste, não é impossível. Vamos conversar mais sobre isso. A princípio, quando pensou que Senshi poderia recusar de imediato, o coração de Terumi Mei quase parou. Mas ouvir que ele não estava recusando, apenas pedindo mais dinheiro porque Kizami era seu sócio, por mais bizarro que parecesse, pelo menos evitou a crise imediata. Aumentar o preço não foi problema para Terumi Mei. Entendido. Sem problemas. Ela sentiu com firmeza. Naquele instante, Terumi Mei ponderou. Então, os Kiri poderiam basicamente contratá-lo a longo prazo. Pagar-lhe para realizar missões para nós? Se ele sozinho conseguisse fazer o que até mesmo toda a Ambu de Kiri não conseguisse, como subjugar Kizami com apenas alguns movimentos? Então usar parte do orçamento da Ambu para mantê-lo a serviço poderia valer muito a pena. Assim que Terumi Mei concordou em aumentar a quantia, Senshi olhou para Kizami, que estava ao seu lado. Um arrepio percorreu o corpo de Kizami. Ele percebeu que Senshi não estava brincando. O olhar de Senshi lhe dizia claramente que ele estava realmente considerando trocá-lo por dinheiro. Atônito, Kizami exclamou. Você não pode estar planejando me trocar por uma recompensa, pode? Senshi respondeu com indiferença. Por que não? Ele agiu como se vender um colega da Katsuki fosse uma prática completamente corriqueira. Kizami sentiu um arrepio. Nossa organização não permitiria isso. Se você me entregar por dinheiro, como vai se explicar quando voltar? Senshi acenou com a mão em sinal de desdém. Diz, sem problema nenhum. O Kakuzu já eliminou vários companheiros de equipe e nunca teve nenhum problema. Aquelas palavras brutalmente francas fizeram a espinha de Kizami gelar. No caso de Kakuzu, eram os subparceiros que morriam em missões, não a traição, pensou ele. Senshi tocou o queixo, examinando Kizami como se estivesse avaliando uma mercadoria, ponderando os prós e os contras. Lembrou-se de que, na história original, Orochimaru emboscou Itachi e acabou sendo perseguido. O que implicava que trair um camarada poderia, de fato, ter consequências. Kizami sentia-se cada vez mais desconfortável sob o olhar avaliador de Senshi, mas não ousava fazer nenhum movimento brusco. Sua vida estava literalmente nas mãos de Senshi naquele momento. Enquanto isso, Senshi se debatia com um dilema. A Akatsuki ainda tinha as tarefas de captura de bestas com cauda para explorar mais 8 além daquela que estavam prestes a realizar. Cada besta com cauda por si só, poderia render pelo menos 10 milhões ou mais. Possivelmente, o total superava qualquer coisa que Kirishima pagaria por Kizami. Não vamos esquecer que um Jinchuriki mais uma besta com cauda poderia valer muito mais. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 28. Senshi balançou a cabeça, suspirando dramaticamente. Parecia que Kizami não poderia ser vendido, afinal. Olhando para Terumi Mei com grande pesar, ele disse. Que pena. Não posso te vender Kizami. Você tem algum outro trabalho? Terumi Mei finalmente recuperara a compostura após o medo inicial. A força de Uzumaki Senshi era assustadora demais. Antes, ela temia que ele pudesse agir de forma imprudente e atacar a menor provocação. Mas agora, depois de verificar pessoalmente as informações sobre Senshi, ela confirmou que ele era alguém com quem poderia negociar. Capturar o próprio Kizami não era o verdadeiro problema. Recuperar Sameada também era um resultado aceitável. Ela falou novamente. Lord Senshi, o clã Kirigakuri gostaria de contratá-lo por 5 milhões de Ryo para nos ajudar a recuperar Sameada. Nova comissão detectada. Cliente, Terumi Mei. O objetivo, recuperar Sameada para Kirigakuri. Recompensa, 5 milhões de Ryo. Dificuldade, Rank S. Bônus da missão, 5 mil pontos de comissão. Apenas 5 mil pontos. Bom, isso ainda representava 5 tentativas com 10 números na loteria do sistema. Basicamente dinheiro grátis. Senshi sorriu radiante e disse. Isso é fácil. Enquanto falava, caminhou diretamente até Kizami e com total seriedade estendeu a mão. Entregue-me.
Você ouviu os detalhes da missão. Os Keri querem Sameada de volta. Além disso, ela pertencia aos Keri desde o início. Devolva-a a eles de uma vez. Kizami. Sem Sameada, ele não se tornaria apenas o Shigaki-Oni? Muitos de seus jutsus mais poderosos exigiam Sameada para funcionar corretamente. Kizami protestou imediatamente. Sameada faz parte da minha força. O que você está fazendo agora não é diferente de me vender. Ao ouvir isso, Senshi franziu a testa. Seu padrão para esgotado é bem baixo, né? Isso não conta como vender para você. Ao ver Kizami agarrando Sameada com todas as suas forças, recusando-se a soltá-la, Senshi suspirou frustrado. Isso ia ser complicado. Mas por mais difícil que fosse, ele não podia simplesmente abandonar a missão. Ele era um profissional quando se tratava de concluir tarefas. Após refletir por um momento, ele percebeu que o verdadeiro problema vinha de Terumi Mei e de Kerigakuri. Virando-se para ela, ele perguntou: por que Keri precisa de Sameada de volta? Terumi Mei respondeu honestamente. O estado atual de Kerigakuri é instável. Diversas famílias que ainda apoiam a política da névoa sangrenta estão conspirando secretamente nas sombras. Aparentemente, Keri parece pacífica, mas é como uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Planejamos recuperar as espadas da névoa desaparecidas, reconstruir os 7 espadachins ninja e fortalecer a vila para suprimir essas facções instáveis. Ah, então é por isso? Você deveria ter dito isso antes. Ao ouvir isso, a expressão de Senshi mudou instantaneamente. Seu rosto agora estava repleto de entusiasmo. Reconstruir os 7 espadachins ninja? Isso não faz sentido. Nem mesmo os 7 espadachins originais eram fortes o suficiente, quanto mais um novo grupo. Mas, você poderia me contratar para estabilizar o Keri. Taxa de conclusão de 100%. Todo mundo diz que é ótimo. Ter um Mimei, Gonbei, Ao, Shoujurou. Recorrer a poderes externos para lidar com a crise interna da aldeia? Será que isso era mesmo uma opção? Mas por outro lado, se Senshi conseguisse suprimir as facções rebeldes, Keri alcançaria a paz instantaneamente. Será que ele realmente aceitaria a encomenda dos Keri e ajudaria a resolver esse problema para eles? Terumi Mei e os outros estavam céticos. Mas, independentemente disso, valeu a tentativa. Senshi, após apresentar sua proposta, aguardava a resposta deles. Com seu domínio do estilo relâmpago e o poder da fruta do raio, lidar com os rebeldes seria moleza. Mesmo que o próprio primeiro Mizukage saísse rastejando de seu túmulo, Senshi poderia simplesmente empurrá-lo de volta para dentro. Após um breve momento de reflexão, Terumi Mei decidiu prosseguir. Não havia alternativa melhor no momento. Se funcionasse, os benefícios para os Keri seriam enormes. Ela e Genji vinham lutando contra essas facções clandestinas há muito tempo. Ela olhou seriamente para Senshi. Lorde Senshi, aceitamos sua proposta. Contrataremos você para lidar com o problema em Keri. No entanto, gostaríamos de saber o seu preço. Senshi respondeu imediatamente sem hesitar. 100 milhões de ryu. Shoujurou deu um pulo de susto. 100 milhões. Isso é caro demais. As expressões de Terumi Mei, Gonbei e Ao também mudaram rapidamente. Aquele preço era um absurdo. O orçamento de Kerigakuri já estava bastante apertado. Eles precisavam de dinheiro para tudo. De onde eles supostamente tirariam 100 milhões de ryu? Terumi Mei suspirou. Keri acaba de emergir da era sombria da névoa sangrenta, e nossas despesas são enormes. Simplesmente não temos muito dinheiro agora. O sorriso no rosto de Senshi desapareceu instantaneamente. Sem dinheiro, isso é um problema. Vocês podem estar sem dinheiro, mas seus inimigos estão ricos. Enquanto falava, ele tirou uma pilha de documentos referentes a recompensas. A facção Névoa Sangrenta tem recompensas pela maioria dos líderes atuais de Keri. Genji, 30 milhões de ryu. Terumi Mei, 20 milhões de ryu. Ao 15 milhões de ryu. Shoujurou, 10 milhões de ryu. Gonbei, 8 milhões de ryu. Shoujurou, que já lutava com autoconfiança, ficou ainda mais deprimido. Sua recompensa, embora não fosse a coisa mais importante como o futuro sexto Mizukage, isso ainda feria seu ego. Mas Senshi ignorou tudo isso e começou a fazer os cálculos para a equipe de Terumi Mei. Já estou te oferecendo um preço promocional de 100 milhões de ryu. Sejamos razoáveis, este é o mínimo que posso aceitar. Senshi considerou que seus preços eram extremamente justos. Mas as preocupações de Terumi Mei eram válidas. Os Keri mal haviam se recuperado da era da névoa sangrenta e precisavam desesperadamente de financiamento em muitas áreas. O quarto Mizukage Yagura deixou a vila em caos. Durante anos, a aldeia estagnou sob o seu governo. Foi somente após a morte dele que Genji assumiu o controle e começou a reconstrução. Mesmo agora, os remanescentes da facção Névoa Sangrenta continuavam a causar problemas. Os Keri tiveram que gastar dinheiro lutando contra eles e também reparando os danos que causaram. No momento, o Keri simplesmente não tinha condições de pagar a Senshi 100 milhões à vista. É claro que também havia um risco. E se Senshi pegasse o dinheiro e fugisse? Ou pior, e se ele estivesse jogando dos dois lados, aceitando dinheiro tanto deles quanto da facção Névoa Sangrenta? Embora improvável, a possibilidade existia. Ao perceber a hesitação deles, Senshi suspirou. Ele estava realmente interessado nessa encomenda de Kerigakuri. Mas se eles não estivessem dispostos a pagar, então não adiantava nada. Soltando outro suspiro, ele disse: se os Keri realmente não puderem arcar com isso, acho que terei que aceitar um emprego do outro lado. Isso imediatamente causou um arrepio na espinha de Terumi Mei, Gonbei, Ao e Shoujurou. Trazer Senshi para o lado dele seria caro, mas deixá-lo juntar-se ao inimigo? Isso lhes custaria muito mais caro. A mente de Terumi Mei trabalhava a mil, e ela respondeu rapidamente. Poderíamos pagar em parcelas? 10 milhões por mês durante um ano? Além disso, além do pagamento, removeremos as restrições para você aceitar encomendas no Keri. Você poderá aceitar missões tanto do mercado negro quanto solicitações oficiais da vila. Comissão de longo prazo detectada. Cliente, Kerigakuri.
Objetivo: auxiliar Terumimei a estabilizar Kiri eliminando ameaças. Recompensa: 10 milhões de Ryu por mês, durante um ano. Bônus: super sorteio ao concluir a missão. Missões de longa duração concedem o dobro de pontos de comissão ao término do contrato. Senshi: espere, isto é ótimo. Senshi sorriu. Um contrato de longo prazo? Ele deveria começar a oferecer planos de pagamento a mais clientes? Melhor ainda, Terumimei havia lhe concedido permissão para aceitar missões em Keri. Isso foi perfeito. Capítulo 29. Uma calmaria momentânea pairou sobre a superfície ondulante do lago. Terumimei, Gonbei e Shojuro engoliram em seco simultaneamente, com gotas de suor escorrendo por suas testas. Se Uzumaki Senshi aceitasse a proposta de Terumimei, tudo ficaria bem. Mas se ele rejeitasse esse plano de emprego a longo prazo, os quatro estariam fora por hoje. O poder de Senshi ia muito além do nível Kage, pode-se dizer que ele havia alcançado esse patamar, mas o ultrapassou por uma larga margem. Entre os ninjas históricos de nível Kage das 5 grandes nações, provavelmente não havia muitos capazes de derrotá-lo. Nesse momento, Senshi não estava realmente hesitando. Ele estava apenas conferindo seu painel de missões. A missão de longo prazo anterior, pela qual ele havia trabalhado tanto para conseguir, mas desta vez uma nova missão surgiu com bastante facilidade. Ao se lembrar disso, seu rosto se iluminou com um sorriso profissional. Ele não só possuía um poder de combate inquestionável, como sua capacidade de lidar com tarefas era igualmente sólida. Aceito a proposta de contratação da sua aldeia. Assim que sua aldeia pagar a primeira parte da comissão, podemos discutir os detalhes da missão. Ao ouvir isso, o coração de Terumimei finalmente se acalmou. Gonbei, Ao e Shojuro também soltaram um profundo suspiro de alívio. Nos últimos minutos, eles conseguiram evitar uma crise enorme para a vila. Tudo graças a Terumimei. Se não fosse pela perspicácia dessa bela, brilhante e, na verdade, ainda solteira moça, os quatro já teriam sido empacotados por Senshi e entregues à facção Névoa Sangrenta. Após se acalmar, Terumimei pegou um cheque de sua carteira, um cheque que podia ser descontado por 10 milhões de Ryu, e o entregou a Senshi. Você aceitou com sucesso uma nova comissão de longo prazo. É cliente, Dekerigakuri. Objetivo: auxiliar Terumimei a conter a instabilidade interna da vila? No momento em que recebeu o cheque de 10 milhões de Terumimei, Senshi ouviu a mensagem do sistema em sua mente. Assim como na missão anterior, esta também só concede o Super Draw após a conclusão, o que era bastante irritante. Ainda sorrindo, Senshi olhou para Terumimei e seu grupo. Podemos discutir os detalhes da missão agora. Essas palavras despertaram entusiasmo em Terumimei, Gonbei, Ao e Shojuro. Por hora, eles haviam pago apenas 10 milhões e já contratado um ninja cuja força rivalizava com a de um Kage de toda uma vila para ajudá-los a resolver um problema. Um ótimo negócio. Um lado estava feliz em contratar, o outro em ser contratado. E certamente ajudou o fato de Uzumaki Senshi aceitar missões com total dedicação. Se ele aceitava um trabalho, jamais falhava. Terumimei respirou fundo, controlando a excitação. Ela olhou para Senshi com seriedade. Lorde Senshi, minha ideia é localizarmos a elite da Névoa Sangrenta. Se o senhor pudesse demonstrar sua força diante deles, se pudesse derrotar pessoalmente um ninja importante do lado da Névoa Sangrenta, seria perfeito. Após a sugestão de Terumimei, Ao interveio para acrescentar. Sim, se você conseguir desferir um golpe contra os seguidores da Névoa Sangrenta, eles pensarão 2 vezes antes de fazer qualquer movimento posterior. Eles podem ficar tão intimidados pelo seu poder que simplesmente permanecerão na linha. Assim que terminaram, olharam para Senshi com expectativa. Se Senshi concordasse, seria dinheiro muito bem gasto para eles. Mas Senshi apenas balançou a cabeça negativamente. Esse plano não presta. Você sequer sabe onde essas pessoas estão escondidas? De fato, nenhum deles, incluindo Terumimei, soube responder. Se tivessem informações claras, já teriam identificado as figuras-chave. Infelizmente, essas informações eram escassas demais. Terumimei suspirou com o arrependimento estampado em seu belo rosto. Sinto muito. O Keri atualmente não possui informações suficientes. Gonbei, Ao e Shojuro compartilhavam dessa decepção. Agora que haviam contratado um ninja extremamente poderoso como Senshi, seria uma pena não aproveitar todo o seu potencial. Mas como eles estavam se sentindo para baixo, Senshi deu uma risadinha e esfregou as mãos como se tivesse tido uma ideia. Na verdade, tem um jeito de rastreá-los. Terumimei deixou escapar quase que por reflexo. O que é? Logo após falar, ela percebeu que poderia ser perigoso. Ela já conhecia Senshi o suficiente para suspeitar que ele tinha seus próprios motivos. Gonbei, Ao e Shojuro não conseguiam imaginar que problema oculto poderia estar ali, então simplesmente esperaram. Senshi não os deixou na dúvida. Ele pegou a mesma pilha de comprovantes de encomenda de antes. O primeiro deles era o comprovante procurada. Terumimei, Gonbei, Ao, Shojuro. Os 4 ficaram atônitos. Será que ele achava que o dinheiro deles não era suficiente? Será que ele tinha aceitado o pagamento e se recusado a fazer o trabalho? Ao verem suas expressões de choque, Senshi rapidamente percebeu que eles haviam entendido errado. Claro, seus limites morais ao aceitar missões eram bastante flexíveis, mas ele não embolsaria o dinheiro, abandonaria o trabalho e os mataria. Para esclarecer a confusão, Senshi falou. Meu método é muito simples. Vou capturar vocês 4 vivos e entregá-los à Névoa Sangrenta. Depois, os seguirei em segredo para ver aonde os levarão. Com o status de vocês, se conseguirem capturá-los, com certeza não os tratarão com qualquer um. Levarão vocês aos seus figurões. Nesse momento, aparecerei e os eliminarei com um só golpe. O que acham? Ao ouvir isso, Shojuro imediatamente saltou. De jeito nenhum. Se eles nos matarem imediatamente em vez de nos levarem ao líder deles, nunca mais os veremos.
Sem falar que eles selariam nosso chakra e não teríamos chance de revidar. Shoujuro terminou, e Senshi deu-lhe um tapinha firme no ombro. Garoto, você não confia na minha força, é? Se eu estiver nas sombras, o que poderia dar errado? Além disso, assim que sua voz foi diminuindo, ele mostrou a eles um tipo de liberação de relâmpago que os quatro nunca tinham visto. De repente, seu corpo crepitou com chakra de relâmpago puro. Num piscar de olhos, ele se transformou em eletricidade e se infiltrou num anel na mão de Terumimei. E isso. Terumimei encarou o anel em sua mão, com os olhos arregalados e as bochechas coradas de incredulidade. Gonbei, Ao e Shoujuro estavam igualmente boquiabertos. Senshi havia transformado todo o seu corpo em relâmpagos, algo típico apenas de formas de chakra vivas como as bestas com cauda. Ou será que sua afinidade com relâmpagos era do mesmo nível que a de uma besta com cauda? Além disso, esconder-se dentro do anel sem nenhum fluxo de chakra visível. Se ela não tivesse visto com os próprios olhos, jamais acreditaria. Com essa pequena demonstração, Senshi usou a habilidade de sua fruta do trovão transformar completamente seu corpo em chakra de relâmpago e se mover, esconder em um condutor. Tendo dominado completamente seus próprios poderes, ele pôde fazer isso sem ferir Terumimei minimamente. Segundos depois, aquele raio ressurgiu e se reformou em Senshi diante deles. Mesmo com seu chakra contido ao máximo, sua imensidão ainda chocou os quatro de Keri. Aos olhos deles, as reservas de chakra de Senshi deviam ser próximas às de uma besta com cauda. Sem que eles soubessem, Senshi já havia alcançado o nível das 10 caudas, dobrando ou até mais a capacidade usual de uma besta com cauda. Ao presenciarem isso, a equipe de Terumimei finalmente concordou, em certa medida, com o plano de Senshi. Mas, na mente de Terumimei, mesmo que se recusassem, ele os obrigaria a obedecer de qualquer maneira. Ela podia ver como ele alternava o olhar entre eles e os avisos de recompensa. Terumimei franziu os lábios em sinal de resignação. Muito bem, Lorde Senshi, aceitamos seu plano. Logo em seguida, estalo, estalo, estalo. Galhos de árvores brotaram e vários clones de madeira típicos do estilo de Konoha emergiram. Mesmo com o chakra quase infinito de Senshi, cada clone possuía um poder de alto nível. Muitos Jounin de vilarejos menores não conseguiriam derrotar nem mesmo um de seus clones. Ao separar alguns clones de madeira, Senshi disse despreocupadamente: fique aqui por enquanto, não se afaste. Vou buscar meu companheiro e depois iremos ao Mercado Negro para cumprir a missão. Embora inquietos, o grupo de Terumimei assentiu após refletir um pouco. Seus corações ainda palpitavam de ansiedade. Enquanto isso, Senshi deixou a beira do lago para se juntar a Kizami, que parecia atordoado. Senshi deu um tapinha no ombro dele. Vamos lá, tenho outro trabalho a fazer. Capítulo 30. Os ferimentos de Kizami já haviam cicatrizado completamente, mas ele ainda se sentia meio sem palavras em relação a Senshi. Antes, aquele cara o havia atacado com tanta violência que se não fosse por Sameada transferindo chakra para ele e ajudando na cura, ele poderia muito bem ter morrido ali mesmo em Kirigakuri. E agora, Senshi agia como se nada tivesse acontecido, tratando-o mais uma vez como parceiro para a próxima missão, como se não tivesse sido recentemente que Senshi quase o espancou até a morte ali mesmo. Depois, com Kari na tiracolo, Senshi voltou para a pousada com águas termais onde estavam hospedados. Dentro da pousada, Kakuzu relaxava confortavelmente em uma fonte termal, preparando-se para dormir. Faz muito tempo que não tomo um bom banho e depois adormeço. Com um semblante extremamente satisfeito, Kakuzu deitou-se na cama. Sentiu uma mistura de gratidão e pena por Kizami, imaginando que Senshi devia estar torturando Kizami em vez de incomodá-lo. O pensamento fez os olhos verde-claros de Kakuzu brilharem com um toque de divertimento. Assim que se acomodou, Kakuzu fechou os olhos. Por algum motivo, depois de fechá-los, se pegou espiando a porta uma última vez. Toda vez que se aconchegava prestes a desfrutar de um descanso decente, aquele maníaco por missões Senshi aparecia de repente. Felizmente, desta vez Senshi estava aparentemente ocupado atormentando Kizami, não aparecendo no pior momento possível. Assim, Kakuzu relaxou todo o corpo e fechou os olhos, pronto para mergulhar no mundo dos sonhos. Bang! Antes mesmo que a satisfação e a felicidade pudessem se dissipar, Senshi já havia executado seu movimento característico, chutando a porta de par em par e então, com um movimento rápido e preciso, surgiu ao lado da cama de Kakuzu, estendendo a mão habilmente para agarrá-lo. Os olhos verde-claros de Kakuzu se arregalaram. Ele praticamente podia recitar o que Senshi diria em seguida. Ei, Kaku, temos uma nova missão. Por que você está dormindo? Levante e vamos lá. Por que desperdiçar sua vida limitada no ato sem sentido de dormir? Kaku, nova missão em andamento. Por que você ainda está dormindo? Senshi agarrou Kakuzu sacudindo, enquanto repetia as mesmas falas que Kakuzu havia memorizado. E como Kakuzu bem sabia, se ele se recusasse teimosamente a se levantar, Senshi simplesmente o jogaria sobre o ombro para levá-lo para a missão. Suspirar, exalando em resignação, Kakuzu perguntou. E o Kizami? Você não pode se juntar a ele? Senshi deu uma risadinha. Ele virá, é claro. Partiremos todos juntos nessa missão. Kakuzu resmungou, sentindo-se instantaneamente melhor. Pelo menos agora não era só ele que estava sendo atormentado por Senshi. Apesar de não querer de jeito nenhum, Kakuzu saiu de sua cama confortável. Desde que embarcou no caminho ninja, ele não se lembrava de muitas vezes em que tivesse dormido em paz. Então esse era o seu tal caminho ninja. Kakuzu suspirou interiormente. Liderados por Senshi, o grupo de 4 logo chegou ao Mercado Negro de Keri.
Já era noite, então viajar sob as estrelas deixou Karin com bastante sono. Mas isso não era um grande problema. Ela logo adormeceu nas costas de Senshi, mergulhada em um sonho agradável. No caminho, em um cruzamento, o clone de madeira trouxe Terumi Mei e os outros, que tiveram seus chakras selados, para se juntarem a eles. No salão principal do mercado negro de Keri, o gerente verificou as identidades do grupo de Terumi Mei e confirmou que seus chakras haviam sido selados. Em seguida, tirando um pequeno cartão do bolso do casaco, entregou a Senshi. Leve-os para o endereço indicado neste cartão. Aguarde que o empregador os busque e você receberá a comissão. Senshi pegou o cartão, examinou-o cuidadosamente e assentiu. O bilhete indicava um vale nos arredores de Kirigakuri, não muito longe dali. Ele verificou a localização e conduziu todos em direção ao vale. Espere aí. Vamos simplesmente invadir aí? E se for uma armadilha? Perguntou Al. Ter seu chakra selado fazia-se sentir muito inseguro. Senshi deu de ombros. Se for uma armadilha, você sempre pode solicitar uma missão de resgate. Aí eu te ajudo a sair. Ao ouvir isso, Al imediatamente calou-se. Mais uma ou duas palavras e ele poderia perder tudo. Então Senshi seguiu a rota no mapa, aproximando-se daquele vale. Lugares como aquele estavam espalhados pelos arredores de Keri. Este era o local onde os Shinobi da Névoa Sangrenta haviam sido instruídos a se encontrar e capturar os alvos, concluindo a transação. Liderando as forças da Névoa Sangrenta estava Kondo Ryu, um Jounin de Keri com duas espadas presas às costas, cujos olhos nunca se desviaram da entrada do vale. Svi, o ninja da Névoa Sangrenta, surgiu atrás dele, ajoelhando-se para relatar. Lord Kondo, os alvos estão se aproximando. Kondo Ryu acenou levemente com a cabeça. Quantos vieram? Terumi Mei e os outros 4 foram realmente capturados? O ninja repórter declarou. Eles vieram acompanhados de 4 pessoas, 3 shinobi habilidosos e uma jovem garota. Entre os 3 shinobi, um é Kizami, o próprio renegado de rank S de Keri. Os outros 2 são Kakuzu, bem conhecido em vários mercados negros, e aquele shinobi do mercado negro de Ami que recentemente ficou famoso, Uzumaki Senshi. Quanto ao grupo de 4 pessoas de Terumi Mei, eles de fato caíram em suas mãos e tiveram seus chakras selados. Ao ouvir isso, Kondo Ryu sentiu-se completamente tranquilo. Ele até esboçou um sorriso, revelando dentes semelhantes aos de um tubarão. Então é a dupla Senshi Kakuzu, hein? Não é à toa que dizem que eles têm 100% de sucesso nas missões. Eles capturaram o grupo da Terumi Mei com tanta facilidade. Tragam-nos até mim. Sim, senhor. Com isso, o ninja desapareceu num novo lampejo. Na entrada do vale, Senshi já havia utilizado sua percepção no estilo mantra, cobrindo toda a área. Ele conseguia sentir cada movimento. Chegou até a descobrir um peixe grande da névoa sangrenta à espreita. Mas ele não tinha pressa, queria seguir o rastro até o topo da cadeia de montanhas e eliminar os figurões da névoa sangrenta de uma só vez. Svi, o ninja da névoa sangrenta, usou a técnica de cintilação corporal para aparecer diante de Senshi, liderar o caminho. Senshi disse, como se já esperasse a chegada do ninja. Surpreso por um instante, o homem guiou o grupo de Senshi até Kondo Ryu. Observando do vale, Kondo também os avistou e tornou-se mais educado ao ver o grupo de Senshi. Ao se aproximar de Kakuzu, ele lhe entregou uma caixa. Kaku, aqui está sua comissão. Conte-me. Senshi acenou, chamando Kakuzu. Ele já estava acostumado com aquela rotina. O trabalho era feito em nome de Kakuzu, e então eles dividiam o lucro meio a meio. Kakuzu não conseguia entender por que Senshi, aquele trapaceiro sem vergonha, precisava dele, já que era perfeitamente capaz de fazer tudo sozinho. Mas, depois de contar o dinheiro 2 vezes e verificar que não havia nenhum problema, Kakuzu sentiu uma onda de euforia ao ver tanto dinheiro vivo. Ele receberia uma boa parte. Seu incômodo anterior por ter sido acordado bruscamente desapareceu imediatamente. Enquanto isso, Kondo Ryu e seus subordinados verificaram o grupo de Terumi Mei, confirmando que eles realmente tinham chakras selados. Kondo decidiu levá-los para a base da facção. Ao redor de Kirigakuri, havia inúmeras ilhas espalhadas, e a base da névoa sangrenta ficava em uma dessas ilhas, perto da vila. Assim que se certificou de que os 4 estavam em boas condições, Kondo os levou consigo. Dentro do esconderijo da névoa sangrenta, Karatashi Tashi e Ozuki Jetsuki aguardavam boas notícias de Kondo Ryu. Em Keri, tanto o clã Ozuki quanto o clã Karatashi eram famílias poderosas. O clã Ozuki havia produzido o segundo Mizukage, Ozuki Genjetsu, e o clã Karatashi havia produzido o quarto Mizukage, Karatashi Yagura. Karatashi Tashi e Ozuki Jetsuki eram ambos anciãos do clã Keri. Mas naquele momento a vila estava praticamente sob o controle do ancião Genji, então a influência oficial dos dois era limitada. Além disso, eles eram defensores ferrenhos das políticas da névoa sangrenta, do quarto Mizukage, quando Yagura estava sob o controle de Tobi. Eles também haviam sido doutrinados a acreditar que a abordagem da névoa sangrenta representava a verdadeira vontade da água, necessária para uma Kirigakuri forte. Eles viam os homens de Genji, Terumi Mei, Gonbei, Ao, Shoujurou, como obstáculos ao renascimento de Keri. Portanto, queriam eliminar os subordinados de Genji, até mesmo os lacaios dos lacaios, ou seja, pessoas como Shoujurou. Eles tinham grande fé nas habilidades de Kondo Ryu. Ele era um Jounin de elite, sólido tanto em habilidade quanto em confiabilidade. No entanto, eles não faziam ideia de que Kondo lhes traria um novo chefe hoje. Logo, Kondo Ryu chegou ao escritório de Karatashi Tashi. Como foi? Karatashi Tashi perguntou imediatamente ao vê-lo. Kondo Ryu fez uma leve reverência, falando educadamente. Lord Tashi, tudo correu excepcionalmente bem. Aquele ninja dos Estados Unidos é realmente formidável. Confirmei que os 4 subordinados de Terumi Mei são quem pensávamos ser, sem erros. Seus chakras estão completamente selados. Já os trouxe para cá. Devo trazê-los para você e para o ancião Jetsuki? Karatashi Tashi, muito feliz, exclamou. Tragam-nos. Sim, senhor.
Kondo Ryu assentiu com a cabeça e saiu para fazer os preparativos. Capítulo 31. Em pouco tempo Terumi Mei e as outras 3 foram trazidas para dentro, uma após a outra. Ao verem que Terumi Mei, Gonbei, Ao e Shoujuro realmente haviam sido capturados, Karatashi Tashi e Ozuki Jetsuki ficaram radiantes. Ha. As mãos esquerda e direita de Genji, todas em nossas garras desta vez. O grupo de Terumi Mei sentiu choque e raiva ao testemunhar a presença dos principais líderes da facção Névoa Sangrenta. Foi inesperado, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Karatashi Tashi pertencia ao mesmo clã do quarto Mizukage, Karatashi e Agura, e o clã Ozuki era um aliado próximo a eles. Além disso, Karatashi Tashi e Ozuki Jetsuki eram figuras de alto escalão na vila. Naturalmente, se não tivessem tal posição, como poderiam se opor abertamente ao ancião Genji? Terumi Mei lançou um olhar furioso para esses 2 homens mais velhos. Vocês 2 são anciãos da vila, então por que estão fazendo isso? O sofrimento causado pelas políticas da Névoa Sangrenta não foi suficiente? Kirigakure está melhorando a cada dia que passa. Vocês não conseguem ver isso? Ela queria continuar falando, mas Karatashi Tashi e Ozuki Jetsuki estavam tão enfurecidos que começaram a tremer por inteiro. Silêncio! Karatashi Tashi a interrompeu e continuou. O que você sabe, afinal? Você e aquele velho arrogante do Genji estão transformando a vila num caos total. O povo está enfraquecendo, a vila perdeu seu espírito guerreiro, como uma fera sem garras. Só a Névoa Sangrenta pode tornar Kirigakure grande novamente. Quanto mais Karatashi Tashi falava, mais agitado ficava, até que finalmente começou a tossir. Mas Ozuki Jetsuki, teimoso como sempre, não deu a Terumi Mei a chance de retrucar. Ele continuou o que Karatashi Tashi havia dito. Você permitiu um contato fácil com o exterior. É assim que figuras perigosas como Uzumaki Senshi ou Kizami conseguem circular livremente pela vila. Se tivéssemos seguido o caminho da Névoa Sangrenta, como essas ameaças poderiam entrar em Kirigakure com tanta facilidade? E francamente seus comentários deixaram Terumi Mei perplexa. Mas ela queria dizer que mesmo que o próprio quarto Mizukage Yagura fosse exumado para guardar os portões da vila, não seria suficiente para deter um monstro como Senshi. Pensando dessa forma, Terumi Mei organizou seus pensamentos e falou. Este foi apenas um caso especial, não teve nada a ver com os rumos da vila. Uzumaki Senshi é um ninja que pode rivalizar com os Kage de toda uma vila, cooperar com ele só beneficia a nossa vila. A Keri de hoje é completamente diferente da antiga Keri. A vida das pessoas está melhorando. Você pode ver mais sorrisos em seus rostos. Sob a liderança do Lord Genji, todos os aspectos da vila estão melhorando constantemente. O que ela disse era factual, os fatos falam por si. Por mais argumentativo que Ozuki Jetsuki fosse, ele não podia simplesmente mentir descaradamente sobre isso. Mesmo assim, eles se recusavam a reconhecer Genji ou a vila atual. No passado, a Névoa Sangrenta representava a mais alta autoridade, conferindo-lhes poder supremo. Sob os golpes combinados de Genji, seus arranjos de Névoa Sangrenta foram dispersos. Agora, o povo comum e até mesmo os ninjas da vila não eram mais tão fáceis de manipular. Se as coisas continuassem assim, isso lhes traria problemas. Karatashi Tashi e Ozuki Jetsuki também tinham ouvido falar do incidente Uchiha em Konoha. Quando você não se mantém no controle da estrutura de poder da vila, pode acabar marginalizado e enfrentar um genocídio. Eles não queriam que o clã Karatashi ou o clã Ozuki sofressem o mesmo destino que os Uchiha. Portanto, Genji tinha que morrer. E se o grupo de Terumi Mei não se rendesse, eles também só tinham um caminho, a morte. Ozuki Jetsuki, sem vontade de continuar a discussão, simplesmente insistiu no assunto. Então, Terumi Mei, você quer viver ou morrer? Essa pergunta fez com que a expressão de Terumi Mei, assim como a de seus companheiros, mudasse sutilmente. Embora soubessem que Uzumaki Senshi estava em algum lugar próximo, Ozuki Jetsuki e seus homens estavam tão perto. Se Senshi demorasse um pouco mais para resgatá-los, os 4 poderiam ser mortos a qualquer momento. Terumi Mei apenas bufou friamente como resposta. Tanto Karatashi Tashi quanto Ozuki Jetsuki entenderam o que ela quis dizer. Olhando para Gonbei e os outros, Ozuki Jetsuki acrescentou. Bem, aparentemente Terumi Mei está cansada de viver, e vocês? Gonbei ficou furioso. Jamais trairei Lord Genji. Ele é quem realmente trabalha para o bem da vila. Sob seu comando, todos os aspectos de Keri estão melhorando constantemente. Somente apoiando firmemente Lord Genji, Keri poderá ter um futuro mais brilhante. Quanto a você, seus discursos pomposos são pura hipocrisia interesseira. Suas palavras tocaram em um ponto sensível para Karatashi Tashi e Ozuki Jetsuki. De fato, eles simplesmente queriam o máximo benefício para si mesmos. Eles já haviam desfrutado da maior fatia do poder sob a Névoa Sangrenta, mas foram relegados a um segundo plano depois que Genji assumiu o controle. Ozuki Jetsuki, não querendo prolongar a discussão, sacou uma kunai e apontou-a para Gonbei. Você está prestes a morrer e ainda continua falando demais? Gonbei retribuiu o olhar desafiador. Ao ver aquele olhar, Ozuki Jetsuki ficou inquieto e ordenou diretamente a Kondo Ryu. Kondo Ryu Macho. Sim. Sem hesitar, Kondo Ryu desembainhou as espadas das costas, aproximando-se de Gonbei. Sem dizer uma palavra, ergueu a lâmina para um golpe decisivo que poria fim à vida de Gonbei. Bang! Mas a espada não caiu. Não só isso, o próprio Kondo Ryu foi arremessado para longe por uma figura que surgiu do nada, usando força bruta para fazê-lo cair violentamente. Bum! No instante seguinte, o corpo de Kondo Ryu se chocou contra a mesa de Ozuki Jetsuki, estilhaçando-a em pedaços. Svi! Svi! Svi!
Uma perturbação tão grande fez com que inúmeros ninjas da névoa sangrenta surgissem na sala, formando instantaneamente uma formação protetora ao redor de Karatashi Tashi e Ozuki Jetsuki. O intruso que apareceu tão repentinamente, destruindo o Kondo Ryu com um golpe devastador, vestia um manto preto com nuvens vermelhas. Ele era ninguém menos que Uzumaki Senshi. Clang! Um zumbido agudo de espada soou quando Senshi ergueu a lâmina. Num piscar de olhos, ele desferiu vários golpes com a palma da mão no grupo de Terumi Mei, cada golpe dissipando a técnica de selamento que suprimia seus chakras. Num instante, as cordas que os prendiam caíram no chão e seus chakras anteriormente selados foram restaurados. Feito isso, Senshi apresentou-se alegremente. Permita-me apresentar. Sou Uzumaki Senshi de Amegakure. Aceitei uma missão de longo prazo dos Kiri para fornecer dissuasão estratégica contra ameaças dentro da vila. Karatashi Tashi e Ozuki Jetsuki conseguiram captar claramente o que ele queria dizer. Karatashi Tashi parecia furioso. Você aceitou nossa missão de recompensa e depois quebrou o acordo. É isso que você chama de profissionalismo? Senshi inclinou a cabeça, parecendo ofendido enquanto apontava para Karatashi Tashi. Não me difame. Eu poderia processá-lo por difamação. Quem aceitou sua missão de recompensa foi Kakuzu, não eu, Uzumaki Senshi. Eu estava apenas ajudando enquanto ele prendia as pessoas. Não tenho nada a ver com você. Karatashi Tashi, indignado, gesticulou para Kakuzu. Mas vocês claramente são do mesmo grupo, usam o mesmo uniforme. Senshi deu de ombros com indiferença. E daí? Acontece que nossas roupas são iguais. Se você continuar me difamando, não vou ser nada educada. Sua resposta deixou a sala em completo silêncio. Eles podem fazer isso? Kakuzu ficou ali parado, estupefato. Cada vez que ele acreditava ter finalmente testemunhado o ápice da falta de vergonha de Senshi, Senshi provava que ele estava errado. É por isso que você segue a mesma rotina antes de cada missão? Agora entendi. Tudo fazia parte do seu plano, Uzumaki Senshi. Capítulo 32. Terumi Mei também sentiu uma persistente sensação de pavor. Ela era muito inteligente e compreendeu imediatamente a implicação nas palavras de Uzumaki Senshi. Apenas as tarefas que ele aceita pessoalmente são de sua responsabilidade. Quanto às tarefas de Kakuzu, Senshi só mataria, não enterraria, por assim dizer. Parecia que qualquer missão futura teria que ser confiada ao próprio Senshi. Terumi Mei se alegrou silenciosamente por sua própria tarefa não ter sido publicada no mercado negro. Embora o aparecimento repentino de Senshi tenha surpreendido Karatashi Tashi e Ozuki Jetsuki, aquele ainda era o coração do território da névoa sangrenta. Não importa quem fosse Uzumaki Senshi, agora que ele havia chegado, não sairia dali. Karatashi Tashi gritou, dando uma ordem imediata. Matem-nos! Entretanto, Ozuki Jetsuki apontou diretamente para Senshi e disse a Kondo Ryu. Kondo Ryu, dê um jeito nesse homem. Kondo Ryu, hã? Eu que vou lutar contra Uzumaki Senshi? Ao ouvir a ordem do ancião Ozuki Jetsuki, grandes pontos de interrogação pairaram sobre a cabeça de Kondo Ryu. Certamente Senshi o havia surpreendido lançando-o para longe. Mas como um Jounin de elite de Kiri, ele fora completamente incapaz de reagir ao ataque de Senshi. Esse fato por si só não demonstrava a força monstruosa daquele jovem ninja? Naquele único golpe, eles já haviam se avaliado mutuamente, e a diferença era evidente. Se Kondo Ryu fosse capaz de lidar com Senshi, Ozuki Jetsuki já o teria proclamado o quinto Mizukage ou algo do tipo. Kondo Ryu, por que você está hesitando? Eu te disse para cuidar daquele autoproclamado Uzumaki Senshi. Após uma breve pausa, Kondo Ryu se recompôs. Sim, senhor. Svi. Logo após dizer isso, ele lançou um olhar fulminante para Senshi. Mas todos viram como Kondo Ryu atacou e foi derrotado instantaneamente. Liberação de relâmpago, golpe de costas. No instante em que Kondo Ryu tentou usar a cintilação corporal para se aproximar, a mão de Senshi, envolta em chakra relâmpago, o atingiu em cheio. No instante seguinte, Kondo Ryu foi arremessado para longe ainda mais rápido do que antes, caindo ao lado do ancião Ozuki Jetsuki, sem que sua vida ou morte fossem sentidas. Qualquer outro membro do clã Keri que se lançasse para atacar Senshi teria o mesmo destino. Pul, pul, pul. No escritório de Ozuki Jetsuki, arcos de eletricidade azul brilhante piscavam para frente e para trás. Svi, svi, svi. Ah! Naquele momento, todos os presentes eram membros da elite da névoa sangrenta. Mas, aos olhos de Senshi, eles eram como ovelhas sendo atacadas por um tigre. Em um frenesi, ele lançou toda a multidão de elites da névoa sangrenta em desordem. Quase num piscar de olhos, ele subjugou a todos. Terumi Mei e seu grupo ficaram boquiabertos, olhando fixamente. Nem sequer tiveram tempo de mover um dedo. A luta já havia terminado. Karatashi Tashi e Ozuki Jetsuki, junto com o resto dos membros da névoa sangrenta, ficaram igualmente estupefatos. Eles já sabiam que Senshi tinha que ser de nível Kage, mas, será que Keri realmente tinha dinheiro suficiente para contratar alguém tão formidável? Entretanto, Senshi, tendo acabado com o último deles, virou-se para Ozuki Jetsuki e Karatashi Tashi com um sorriso relaxado. Ei, seus velhos rabugentos, qual é a próxima? Ainda insistindo na sua vila da névoa sangrenta. Vocês alegam que é tudo pelo bem da vila, mas no fim das contas, vocês simplesmente não suportam perder o próprio poder, não é? Karatashi Tashi, Ozuki Jetsuki e todos os Jounin ou Jounin de elite restantes naquele escritório congelaram como estátuas. Afinal, eles tinham visto como Senshi capturar o grupo de Terumi Mei, uma demonstração inegável de seu poder. Mas agora, testemunhando-o derrotar casualmente toda a sua equipe de shinobi de alto nível. Era tudo irreal. Aqueles inúmeros Jounin e Jounin de elite, cada um com habilidades formidáveis em circunstâncias normais, haviam se transformado em meros enfeites diante de Senshi. Até mesmo quando Ryu, em quem Ozuki Jetsuki depositava grandes esperanças, foi derrotado instantaneamente. A sala mergulhou em um silêncio sepulcral.
Dentro daquele escritório espaçoso, todos encaravam Senshi em completo choque. Ozuki Jetsuki e Karatashi Itachi exibiam um medo inconfundível nos olhos. Após um longo silêncio, Ozuki Jetsuki quebrou-o apressadamente. Em vez de se dirigir a Senshi, falou com Terumi Mei. Terumi Mei. Eu sangrei pelos Keri e fiz contribuições, arrisquei minha vida por eles. Você não pode matar um velho como eu. Ele não estava mentindo, realmente havia conquistado muito para a aldeia. Ao ouvi-lo, Karatashi Itachi interveio. Eu também já fiz isso. Eles estavam com medo. Diante daquela monstruosa besta com cauda humana, conhecida como Uzumaki Senshi, o medo os consumia. O poder de Senshi excedia em muito qualquer meio usual de lidar com ele. Nem mesmo o lendário primeiro ou segundo Mizukage de Keri seria páreo para ele. Naquele momento, Senshi não continuou o ataque. Afinal, o contrato de longo prazo que ele havia assinado com Terumi Mei e seu povo exigia apenas que ele neutralizasse as ameaças internas. Não havia necessidade de eliminá-los diretamente. Além disso, ele sabia que o pessoal da Névoa Sangrenta era formado por sobreviventes obstinados. Mesmo após a Quarta Grande Guerra Ninja, remanescentes da facção da Névoa Sangrenta ocasionalmente surgiam, querendo restaurar a vila à Era da Névoa Sangrenta. Isso significava que haveria mais trabalhos no futuro. Mantê-los vivos agora garantiria mais problemas depois, o que, da perspectiva de Senshi, significava mais tarefas para lucrar. Era preciso colhê-los estrategicamente. Senshi achava divertida a ideia de que o futuro Mizukage transmitiria um ditado: sempre que a vila estiver encurralada e indefesa, invoquem o Lorde Uzumaki Senshi, ou algo semelhante. Enquanto Senshi se deliciava com esses pensamentos travessos, Terumi Mei encarou Ozuki Jetsuki e Karatashi Itachi com um olhar frio. Se você conseguir manter seus homens na linha, garantindo que os remanescentes da Névoa Sangrenta não danifiquem a vila nem atrapalhem o trabalho do Lorde Genji, então, considerando seus serviços prestados à vila e qualquer utilidade que você ainda possa ter, eu o pouparei desta vez. Na verdade, ela queria mesmo acabar com aqueles dois velhos, mas não podia. Se a Névoa Sangrenta perdesse sua liderança e mergulhasse no caos, a vila poderia enfrentar uma desordem ainda maior. Sem Ozuki Jetsuki e Karatashi Itachi, quem sabia que loucuras esses renegados poderiam tentar? Além disso, os Keri permaneceram fracos por muito tempo, e o Shinobi da Névoa Sangrenta ainda eram uma força importante na proteção da vila. Era melhor controlá-los, tornando submissos, do que simplesmente matar esses dois. Mesmo considerando o futuro e a segurança da vila, os dois não podiam simplesmente ser eliminados. A própria Terumi Mei não tinha noção de quão forte era sua posição como Mizukage. Embora ainda não fosse Mizukage, ela já estava lidando com os problemas sob a perspectiva de uma Mizukage. Lembrando de como ela havia salvado os 4 das mãos de Senshi com um momento de raciocínio rápido e agora, com a forma como estava lidando com Ozuki Jetsuki e Karatashi Itachi, pode-se dizer que ela estava fazendo um excelente trabalho em todas as etapas. Ao perceberem tudo isso, Gonbei, Ao e Shoujuro olharam para Terumi Mei com admiração e alívio. Ainda havia esperança para Kirigakure. Essa mulher bela, brilhante e capaz realmente parecia digna de ser Mizukage. Até mesmo Ozuki Jetsuki e Karatashi Itachi se mostraram um pouco comovidos. Se Terumi Mei tivesse apoiado a abordagem da Névoa Sangrenta, provavelmente a teriam apoiado da mesma forma que apoiaram o quarto Mizukage. Mas aos olhos deles, ela havia sido manipulada por aquele velho rabugento do Genji, querendo fazer reformas, o que eles achavam ridículo. Claro, nenhum dos dois ousava dizer isso em voz alta, não com Senshi, essa 10 caudas humana pairando sobre eles. Após um breve momento de hesitação, Ozuki Jetsuki e Karatashi Itachi finalmente assentiram com a cabeça. Muito bem, vamos controlar nossos subordinados e ajudar a defender a vila. Mas isso não significa que traímos os ideais do quarto Mizukage. Se a vila não melhorar sob o comando de Genji ou de qualquer outro, sempre buscaremos restaurar a Névoa Sangrenta. Para isso, nós e todos os ninjas da Névoa Sangrenta estamos dispostos a sacrificar nossas vidas. A declaração de Ozuki Jetsuki ressoou alta e clara. Estritamente falando, eles tinham sim motivos públicos e privados para insistir na abordagem da Névoa Sangrenta. Pode-se ver o mundo Shinobi como plácido agora, mas antes de cada uma das 3 grandes guerras ninja anteriores eclodir, as coisas também pareciam calmas. A única esperança de Kiri escapar daquela destruição era fechar seus portões e se fortalecer sozinha. Terumi Mei não via sentido em continuar debatendo com aqueles dois velhos fanáticos. Eles tinham sua vontade da água, ela tinha o bem-estar da vila. Não havia mais nada a discutir, logicamente falando. E quem decidiu que a vontade da água pertencia apenas ao quarto Mizukage, afinal? Após confirmarem que aqueles dois anciãos manteriam seus homens sob controle e protegeriam a vila, Terumi Mei e seus aliados não se demoraram. Senshi, por sua vez, havia concluído sua missão de dissuasão estratégica. O pessoal da Névoa Sangrenta provavelmente o consideraria seu bicho-papão dali em diante. Após o término da missão, o grupo de Senshi retornou a Kirigakure. Agora, Senshi era tratado como um convidado de honra. Com a mediação de Terumi Mei, ele havia resolvido um problema urgente para Kirigakure. Mesmo tendo basicamente aparecido na base da Névoa Sangrenta e cumprido seu papel, a facção da Névoa Sangrenta permaneceria sob controle por um bom tempo. Olhando para Senshi, Terumi Mei o convidou educadamente. Lorde Senshi, em nome dos Kiri, gostaria de oferecer um banquete para você e seus companheiros. Banquete? Os olhos de Senshi brilharam. Ele acreditava que se você não está entusiasmado com banquetes, há algo errado com seu pensamento. Mas ao mesmo tempo banquetes eram importantes, assim como missões. Deveria ele adiar um trabalho por causa de um banquete? Enquanto ele lutava internamente com essa questão, Kizami interrompeu. Uzumaki Senshi, você não se esqueceu de que ainda temos assuntos sérios a tratar? Assunto sério? Ao ouvir o lembrete de Kizami, Terumi Mei e os outros imediatamente ficaram tensos.
É claro que todos perceberam que Senshi, Kizami e Kakuzu, 3 ninjas extremamente perigosos, sendo Kizami e Kakuzu renegados de rank S, não poderiam ter vindo a Kirigakuri simplesmente para passear. Um grupo como aquele certamente tinha um propósito. Senshi deu de ombros. Assunto sério? Ah, claro, não se preocupe, não é nada demais. Eu já me preparei. Certamente, ele não havia esquecido a missão que lhe fora designada pela Katsuki e a encomenda de longo prazo de Mui, ambas relacionadas a uma besta com cauda. Capítulo 33. Mui queria extrair o chakra de uma besta com cauda para abrir a caixa da felicidade suprema. E quanto a Pen, ele nunca especificou se precisava de uma besta com cauda gorda e bem alimentada ou de uma besta com cauda desnutrida. Nem Pen nem Konan poderiam prever o quão tóxico Uzumaki Senshi poderia ser. Após passar um tempo ao lado dele, Kakuzu ficou gravemente privado de sono e desnutrido, com o corpo em péssimo estado. Isso já era ruim o suficiente, mas agora, eles deveriam capturar uma besta com cauda, mas Senshi pode até mesmo deixar a besta com cauda morrer de fome. Kizami e Kakuzu suspiraram de alívio ao ouvirem Senshi falar. Eles estavam muito preocupados que esse irmão dele se deixasse levar, saísse para festejar e se esquecesse da missão que receberam da organização. Temiam ainda mais que ele se deixasse cegar pelos encantos de uma mulher, e então teriam que prestar contas a Pen. Isso é um grande problema. Nosso amigo Senshi se deixou levar pela luxúria e não é confiável. Por sorte, o pior não aconteceu. Senshi estava perfeitamente lúcido e transbordando confiança. Além de estar um pouco indeciso sobre comparecer ou não ao banquete, ele não havia diminuído em nada sua dedicação à missão. Dando um tapinha no ombro de Kizami, Senshi disse: lidere o caminho. Há um lago muito grande perto de Kirigakuri. Nosso alvo está à espreita lá. Kizami, Kakuzu, Terumi Mei e o trio de Gonbei. Com apenas uma frase dita sem pensar, Senshi deixou 6 pessoas completamente confusas. Kizami queria muito dizer: cara, você realmente não sabe onde está Três Caudas. Você se gabou para Pen de saber que havia uma besta com cauda solitária por aqui que você poderia facilmente capturar. Os lábios de Kizami se contraíram, e ele não conseguiu resistir a falar. Perto do rio Keri basicamente só existem lagos. Posso levá-lo a qualquer tipo de lago que você quiser, mas dentre todos esses lagos, não tenho ideia de qual deles contém nosso alvo. Senshi ficou irritado. Então, para que você serve? Em seu grupo ninguém podia ficar de bobeira. O papel de Karen no grupo era de apoio, reconhecimento, incentivo emocional, além de servir como uma espécie de calculadora humana para contar dinheiro. Kakuzu era o estabelecimento centenário e marca de ouro no mercado negro, ajudando-os a aceitar missões. Se necessário, ele podia ser um dano secundário, além de contador de dinheiro secundário. Kizami, no entanto, nem sequer sabia qual lago específico entre os próximos ao Keri abrigava Três Caudas. Isso significava que ele era inútil? Enquanto isso, Svi, Kondo liderava uma equipe de shinobi da névoa sangrenta, usando repetidamente a técnica de cintilação corporal para avançar rapidamente. Durante a viagem, um dos ninjas com voz ansiosa disse: Lord Kondo, não estamos mesmo fazendo isso? Se a Três Caudas entrar em fúria, a vila também sofrerá. Kondo lançou-lhe um olhar frio. A influência da nossa facção na vila está diminuindo cada vez mais. Então, prefiro cometer um erro do que não fazer nada. Vamos provocar a Três Caudas para que ela entre em fúria. Quando Genji e os outros estiverem impotentes para conter sua ira, nós apareceremos, usaremos nossas artes secretas para subjugar a besta e a devolveremos ao lago. Então, mais uma vez, os shinobi da névoa sangrenta serão os heróis que salvaram a vila. Em Kirigakuri, somente a névoa sangrenta pode agir como salvadora. Todas as conversas de Kondo com esse shinobi da névoa sangrenta se enquadravam no mantra de Uzumaki Senshi. Ele percebeu que mesmo juntos, Ozuki Jetsuki, Kokutashi e Kondo Ryu não tinham a mesma habilidade para tramar que Kondo possuía. O plano improvisado do homem estava em um nível completamente diferente daqueles 3 peões giratórios. Simplesmente esplêndido, não são necessárias mais palavras. Esta foi a avaliação de Uzumaki Senshi sobre Kondo. Kirigakuri, com um talento como ele, sempre me manterá ocupado com novas missões. Kondo criou espontaneamente um drama tão grande, imagine o que ele poderia fazer com um bom planejamento. A nova onda de caos na vila certamente renderia novas encomendas. Ao perceber o plano de Kondo, Senshi disse casualmente às pessoas ao seu redor: venha comigo, agora eu sei onde está nosso alvo. Tudo está indo conforme o planejado. Kizami e os outros trocaram olhares. O que você quer dizer com de acordo com o plano? Isso definitivamente saiu do roteiro. Todos eles tinham certeza de que Senshi não fazia a menor ideia de onde estava a Três Caudas. O grupo de Kizami e Terumi Mei seguiu Senshi imediatamente, avançando em alta velocidade. O lado de Kizami precisava capturar a Três Caudas. Terumi Mei e seus aliados queriam ficar de olho nelas para ver o que estavam tramando. Após viajarem por um tempo, avistaram Kondo e seus subordinados. A voz de Senshi ecoou pelo grupo. A equipe de Kondo planeja usar uma técnica secreta para enfurecer a Três Caudas e destruir a vila. Terumi Mei, vocês querem lidar com isso sozinhos ou me contratar? A essa altura, Senshi já era cada vez mais hábil em mergulhar 2 vezes ou até mesmo mergulhar 3 vezes. Dado que as bestas com cauda eram as armas supremas das grandes nações, tudo que se relacionava a elas era sempre um assunto de extrema importância. Enquanto corria para frente, Terumi Mei perguntou em pânico: ainda há tempo para impedi-los? Senshi balançou a cabeça negativamente. Parece que já é tarde demais. Em outro local, o grupo de 4 homens de Kondo alcançou a superfície de um lago gigante. Svi.
Eles moldaram chakra aos seus pés, permanecendo firmes sobre a água, depois rapidamente formaram selos de mão em uníssono e bateram as mãos no lago. Bum! Todo o lago tremeu naquele instante. Em breve, uma aura temível e violenta começou a surgir das profundezas em direção à superfície. Um sorriso perverso se espalhou pelo rosto de Conduno. O show está prestes a começar, vamos lá. Com isso, ele e seus 3 companheiros desapareceram através da cintilação corporal. O que antes era um lago sereno, tranquilo por sabe-se lá quanto tempo, agora estava agitado e fervendo. Colidir. Splash. Onda após onda batia com força na costa. Era como se o lago tivesse se transformado em uma taça de vinho na mão trêmula de alguém. Estrondo. Até a terra começou a tremer com um estrondo profundo. No instante seguinte, uma aura selvagem irrompeu do leito do lago em direção ao céu. Bum! Inúmeras colunas de água jorraram. Uma enorme besta com cauda cinzenta e em forma de tartaruga emergiu do fundo. Seu corpo enorme era coberto por escamas cinzentas e sem graça, com 3 longas caudas estendendo-se atrás dele. Aquela besta era a formidável arma-besta com cauda de Keri, a 3 caudas Izobu. Essa comoção logo foi notada por toda Kerigakuri, e um grande número de seus shinobi correu para o local. Naturalmente, o grupo de Terumi-mei, por ser o mais rápido, chegou primeiro. Ao ver a 3 caudas emergir do lago extremamente agitada, Terumi-mei sentiu desespero. No momento, os Keri simplesmente não tinham poder de fogo suficiente para lidar com a 3 caudas. Talvez no fim a facção da névoa sangrenta viesse salvar o dia, mas quem sabia quantos aldeões morreriam nesse meio tempo? Sem outra alternativa, Terumi-mei recorreu ao Uzumaki Senshi para incumbi-lo de subjugar a besta com cauda descontrolada. Se te contratarmos, como pretendes lidar com isso? Senshi respondeu casualmente. Vou nocautear o 3 caudas e forçá-lo a voltar para este lago. Terumi-mei assentiu com a cabeça. Muito bem. Em nome de Keri, pagaremos 10 milhões de ryo para subjugar a 3 caudas, impedir que ela destrua a vila e expulsá-la de volta para debaixo do lago. Nova comissão detectada. Cliente, Kerigakuri. O objetivo, subjugar a 3 caudas, impedir que a besta descontrolada destrua a vila e devolvê-la ao leito do lago. Recompensa, 10 milhões ryo. Classificação da missão, S. Bônus de missão, 10 mil pontos de emprego? Senshi sorriu por dentro ao receber a nova encomenda. Isso representava mais uma tripla recompensa. A Akatsuki precisava de uma besta com cauda. Mui queria o chakra de uma besta com cauda. Terumi-mei precisava dele para subjugar a 3 caudas. Ele conseguia realizar as 3 tarefas simultaneamente. Após Terumi-mei anunciar a missão, Senshi sorriu radiante. Com prazer, mas peça ao seu shinobi Keri que recue. Naquele momento, um grande número de ninjas de Keri, destemidos, tentavam conter a 3 caudas. Apesar da coragem, sua força era insuficiente para deter uma besta com cauda descontrolada. Ao ouvir as palavras de Senshi, Terumi-mei falou rapidamente. Todos, retirem-se imediatamente. Ajudem a evacuar os moradores das aldeias próximas, não fiquem aqui. Essas palavras surtiram efeito. Muitos ninjas de Keri partiram imediatamente. Outros insistiram. Nós ficaremos para bloquear a 3 caudas. O resto de você seguirá as ordens de lei de Terumi-mei. Ver alguns partirem e outros ficarem, todos preparados para o pior, deixou Terumi-mei furiosa. Os jutsus deles não chegavam nem perto das pequenas bolas de fogo do clã Uchiha, e mesmo assim eles realmente acreditavam que podiam bloquear a 3 caudas? No entanto, esses defensores começaram a tecer selos freneticamente. Liberação de água, onda de colisão de água, splash plop, sovosh. Dezenas de ninjas executam a técnica simultaneamente, um feito impressionante em termos de alcance. Formou-se uma onda gigantesca. Correndo velozmente, mal molharam as patas dianteiras da 3 caudas. Izobu, mesmo em estado de fúria, a besta parecia confusa. Aquilo foi um ataque? Eu não senti nada. Ao verem a luz parar, os shinobi de Keri na costa ficaram animados. Está funcionando. De novo. Mantenham Izobu longe da aldeia. Liberação de água, onda de colisão de água. Aquelas dezenas de ninjas de Keri estavam todas muito animadas. Terumi-mei, no entanto, tinha um semblante tão sombrio quanto a escuridão. Que efeito há nisso? E de fato, o monstruoso 3 caudas avançou, abrindo caminho através de suas intermináveis ondas aquáticas. Contra Izobu, o ninjutsu dele se resumia a arranhões. Mais uma vez, Terumi-mei gritou. Recuar. Todos vocês, voltem agora. Gonbei também bradou. Saiam daqui. Depressa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.